Olá, durante a noite que passou, estou falando hoje no dia 19 de abril, então na noite de 18 para 19, Israel teria finalmente cumprido a promessa de atacar o Irã em resposta à resposta iraniana contra o ataque israelense feito em direção à embaixada do Irã na Síria. A pergunta será que, como diz o ditado, a expressão, a montanha, depois de gemer muito, pariu um rato? Eu gosto muito dessa expressão, gosto da imagem, e, evidentemente, por que ela se aplicaria aqui? Porque depois de muito rugido, muita ameaça, muita resolução, né, por parte de Israel, de que não voltaria atrás, de que atacaria o Irã. O que aconteceu foi decepcionante, no mínimo, agora está sendo objeto de críticas, de humor, de ridículo em Israel, no Irã e no resto do mundo. Então, mas eu continuo colocando o ponto de interrogação aí. Será que a montanha pariu um rato? Por que a interrogação? Porque ainda precisa ter clareza de que essa foi realmente a resposta israelense. Há muitos elementos que indicam para isso. Há, inclusive, declarações de ministro israelense dizendo que essa resposta tinha sido ridícula, etc. Portanto, há um quê de reconhecimento de que, de fato, quem fez as ações foi Israel, mas não há uma certeza absoluta, não há uma declaração, digamos, dizendo foi isso que a gente fez e pronto. Por outro lado, não tenho certeza de que tenha terminado aí. Então, a frustração israelense pode ainda ter seus efeitos em outras ações, mesmo não necessariamente contra o Irã, talvez em outras praças, mas que Israel decida reagir à sua frustração com ataques mais violentos, mais intensos em algum outro lugar. Mas, se a gente tomar apenas o que aconteceu no Irã, na cidade de Isfahan, realmente é algo que beira o ridículo, se não está exatamente no ridículo. Inclusive, é o tipo da coisa que o Irã, apesar de ter deixado muito claro que responderia a qualquer ataque, não parece que é ser suficiente para o Irã querer atacar de volta, né? Então, sim, ainda há lances próximos. Por exemplo, será que, como se fala em alguns bastidores, será que isso daqui foi apenas assim um pequeno gesto em direção ao Irã, para não dizer que não fizeram nada, mas que o acordo real, né, talvez a autorização que Israel tenha conseguido obter, seja aquela de, em vez de atacar o Irã, vamos atacar Rafah, vamos intensificar os ataques contra a faixa de Gaza, ou então vamos abrir mais à frente com o Hezbollah. Então, ainda não se sabe exatamente quais vão ser as consequências, por isso nós vamos continuar a falar sobre o assunto. Eu devo comentar ainda neste vídeo algumas dessas possibilidades, fazer um balanço, alguma previsão e tal, mas nada está resolvido hoje. O que eu queria aproveitar, no entanto, para comentar é o seguinte: aqui, logo final da nossa noite aqui, começo da madrugada, apareceram os primeiros sinais de que algo estava acontecendo, de que pessoas ouviam explosões em Isfahan, mas também na Síria, também no Iraque,
e que, portanto, todos os sinais estavam sendo dados de que ali estava acontecendo a resposta israelense. E eu, obviamente, fui tentar me informar. Ao mesmo tempo em que eu tentava me informar, eu percebi que já havia vários canais de YouTube que tentavam cobrir aquilo ao vivo, digamos, né? Já apresentando como se aquilo fosse uma história em andamento, e ela era de fato, mas era uma quase não história. Eu me perguntava como podem as pessoas cobrir isto tão rapidamente quando se tem tão pouca informação. Quer dizer, não deu nem tempo de saber o que aconteceu, de ter fontes no local, de saber o que os iranianos estavam, por exemplo, fotografando, o que eles estavam vendo nos céus de Isfahan, se alguém tinha testemunhado um ataque ao solo, alguma explosão, algum fato, né? E ainda que você tivesse acesso aos fatos, às informações, você não tem ainda acesso às suas manifestações, às implicações daquilo, você ainda não teve tempo de fazer uma leitura, de descobrir para onde a coisa caminha e tal. Então, eu percebi, isso tem a ver assim com a comunicação do canal, vocês sabem que esse é um canal novo e eu estou tentando, digamos, acertar os seus objetivos. Primeiro, assim, eu acho que não, para mim não cabe recorrer ao sensacionalismo e sabe, às grandes manchetes que vão anunciar grandes fatos, grandes tragédias e tal, mas cujo conteúdo não diz nada disso, né? Então, não quero armar armadilhas para quem for assistir os vídeos. Por outro lado, também, não dá para ser aquele instrumento pelo qual você vai saber o que está acontecendo naquele momento exato, porque naquele momento exato ninguém sabe o que está acontecendo. Você precisa de fontes no local, você precisa ter tempo de fazer uma leitura do que estava acontecendo. Então, ontem ficou claro muito rápido para mim que ainda não se tinha informação de que a gente podia dormir, esperar o dia seguinte para saber o que a gente poderia dizer sobre o que aconteceu. Então, eu resisto bastante a essa coisa sensacionalista ou então imediatista em que, sabe, vamos dar as breaking news todo o tempo, né? Por que eu digo isso? Porque, assim, eu também tive uma grata surpresa olhando primeiro, as muitas curtidas, né, o número crescente de visualizações, o número crescente de inscritos no canal e, sobretudo, né, o grande carinho, o grande respeito que eu vi em muitos dos comentários, e isso me deu muita vontade de agradecer, na verdade, a todo mundo que estava assistindo, se registrando e comentando, né? E eu queria dizer que eu agradeço muito, reconheço assim essa gentileza e essa generosidade de vocês. Vi que há muitos pedidos, né, de resposta a perguntas específicas, de que eu mencione questões ou leituras específicas, que eu responda a perguntas. Eu vou fazer isso na sequência, então nada disso está sendo deixado para trás, né, sem registro. Mas eu aproveito, então, para dizer que é isso que se pode esperar aqui, é algo que tenta fazer uma leitura séria, real, do que acontece, né? Uma coisa que seja ligada à realidade concreta, primeiro. Segundo, que eu tente fazer leituras que são as minhas, mas que diferem muitas vezes do que vocês encontram na grande imprensa, por um lado, e também do que a gente encontra mesmo nos canais de YouTube e tal. Eu respeito que cada um possa ter né, a sua escolha, fazer a sua escolha e contar as suas notícias, né?
Mas mesmo nesses canais também digamos, escolhas que os donos ou que né, os, os apresentadores fazem e que são parciais. Alguém poderia acusar a mim mesmo de ser parcial. Eu tento não sê-lo, né? Não sou militante, eu sou alguém que estuda as questões do Oriente Médio, do mundo árabe, do mundo muçulmano, e que quer lidar com esses assuntos do modo mais sério e competente possível. Mas, como eu vejo que há muita representação falsa, muitas narrativas naturalizadas que não têm relação com a realidade sobre esses universos que eu estudo, então eu vou ter uma visão muitas vezes divergente, uma visão alternativa, se vocês quiserem, uma visão que tenta apresentar uma narrativa diferente daquela que a gente naturaliza. Mas eu vejo que outras pessoas, e quem está assistindo, ele não sabe exatamente, né, quais são os critérios para ele confiar num canal, deixar de confiar em outro. Mas eu tenho visto coisas aí que são preocupantes, como, por exemplo, canais em que alguém dá uma notícia muito espantosa sobre algo terrível que teria acontecido no Líbano. Por exemplo, Israel matou lideranças do Hezbollah e tal. E aí se diz, bom, mas nem ouvi falar nisso, deixa eu ver do que se trata, né? E aí você percebe que é algo muito menor do que é anunciado e, na verdade, ao mesmo tempo em que eles noticiam a coisa pequena, eles deixam de noticiar a coisa maior, mais importante. Então, só para dar um exemplo disso, nos últimos 2 dias, na verdade, anteontem, aconteceu um ataque super importante, super impactante, por parte do Hezbollah contra uma instalação militar israelense, né, de inspeção dos céus, se vocês quiserem, tudo gravado, tudo filmado. Depois, como não havia escapatória, o próprio exército israelense reconhece o número de perdas, de feridos, e o fato de que o ataque aconteceu. E por que isso é muito importante? Porque mostra, é claro, o avanço tecnológico, o avanço de armamentos do Hezbollah, a sua capacidade de coleta de informações, porque ele sabia exatamente onde aquela instalação estava presente naquele momento, porque já tinha saído das instalações militares e ido para um lugar que é basicamente de prédios civis, né, para poder se esconder melhor, mas o Hezbollah tinha acesso a essa informação, sabia como encontrar, soube atingir os alvos com muita precisão, fez isso, digamos, filmando, né, as ações. E por que é mais importante ainda? Porque isso acontecia justamente 1 ou 2 dias depois do ataque do Irã contra Israel. E lembrem-se, tentaram nos vender a tese de que o ataque iraniano contra Israel teria sido um fracasso por parte do Irã e um sucesso por parte de Israel e dos seus aliados, porque eles teriam, na verdade, interceptado 99% dos mísseis e dos drones. O que o ataque do Hezbollah mostra é que os drones e os mísseis do Hezbollah chegaram ao seu alvo sem sequer dar início às sirenes, né, de alarme que dizem Portanto, não deu nem tempo de colocar em funcionamento os sistemas de defesa antiaérea israelenses, ou seja, ele estava mostrando que a história de sucesso não era tão verdadeira assim, porque o Hezbollah podia atingir Israel sem qualquer ativação dos sistemas de defesa, né? Isso causou preocupação em Israel, uma grande preocupação, causou também um pouco de ridículo, gente criticando o governo, como assim, criticando os militares, como assim somos atingidos com tanta facilidade, quando ontem dizíamos ter interceptado tudo que o Irã mandou. Depois, os próprios jornais israelenses, 2 dias depois, começam a contar para a gente que a história
dos 99% era totalmente falsa, que, na melhor das hipóteses, a interceptação foi de 84%, ou seja, se você contar 330 objetos, isso quer dizer que, sabe, pelo menos 40, 50 entraram e atingiram os seus alvos, né? E hoje também Israel já reconhece que as bases que o Irã queria atingir e disse ter atingido foram, de fato, atingidas. Ou seja, a gente vai percebendo que um dia depois do outro, as coisas vão ficando mais claras. Então, aquela coisa da notícia imediata, sensacionalista, nem sempre vai nos deixar bem informados, porque ela nos dá a chance, inclusive, de ver o jogo de propaganda, a tentativa de esconder a informação, a tentativa de revelar uma falsa informação e assim por diante, tá? Então, isso, assim, estamos colocando os acontecimentos dos últimos dias em perspectiva, né? Os iemenitas continuam a atuar no Bab el-Mandab ali, no Mar Vermelho, certo? Eles contam todos os dias um certo número de operações. O Hezbollah está agindo muito, muito intensamente, né? É uma grande preocupação para Israel. E esse balanço todo, ao qual a gente agora soma o ataque bem-sucedido iraniano, né? Contra o território israelense, tudo isso vai formando um balanço claro, que é a sensação, a percepção, a realidade de uma fragilidade israelense que antes nós não supunhamos, que antes as pessoas não poderiam sequer imaginar. Eu tenho, pessoalmente, acho que sou das poucas pessoas no Brasil que fazem isso, é que tem outras que fazem isso. Eu tenho apontado há muitos anos já para a necessidade da gente olhar, quando olha a questão palestina e o conflito com Israel, que a gente precisava olhar a evolução da balança de poder entre Israel e seus aliados, por um lado, e, por outro lado, o chamado eixo da resistência, com a liderança do Irã, mas com esses outros atores muito autônomos, que são o Hezbollah, a resistência no Iraque, a Síria, o Iêmen, certo? E os próprios movimentos de resistência armada palestinos. E eu venho dizendo que esta é uma história de evolução muito, muito, muito impressionante. O caminho dela, a curva dela era perceptível, ela não é notada aqui, ela não é falada, ela não é comentada, mas esta evolução é muito importante. E o que nós estamos assistindo hoje é a prova cabal disto, certo? Se a gente voltar um pouco no tempo, qualquer dos ataques que o Hezbollah tem feito hoje diariamente contra Israel, há alguns anos teria sido razão suficiente para Israel invadir o Líbano inteiro. Lembremos, por exemplo, do que aconteceu em 2006. Hoje o Hezbollah faz operações diárias muito mais impressionantes do que aquilo que ele fez em 2006. E Israel não tem como iniciar uma guerra total contra o Líbano. Diz querer fazer isso, mas o fato é que tem um medo terrível do que pode acontecer. A mesma coisa com o ataque de 7 de outubro, ou com ataques muito menores do que o 7 de outubro, e que em outras ocasiões levavam Israel a ocupar novamente um território como a faixa de Gaza em pouquíssimas horas, né? Então, há algo aí que mudou e que os israelenses vivem como um grande dilema, um dilema, na verdade, existencial, que estamos em processo de derrocada, de perda de força relativa conosco, com os israelenses, né? Os Estados Unidos estão também nessa descendente, eles também já não podem fazer o que antes faziam, e, portanto, essa é a chave para a gente tentar imaginar o futuro da região e o futuro da Palestina.
Antes de encerrar esse balanço parcial de hoje, porque nós vamos entrar em várias dessas coisas no futuro, né? Nós vamos continuar essa conversa. Eu, assim, quero notar que vários comentários, muito preocupados, inclusive, diziam que a emergência desse problema do Irã teve duas consequências que seriam bastante negativas para os palestinos, para a causa palestina e para Gaza. A primeira consequência é que fez com que o noticiário sobre Gaza fosse reduzido, a gente prestasse menos atenção em Gaza, porque agora estamos todos preocupados com a possibilidade de uma guerra regional entre Irã e Israel. E, por outro lado, fez com que renascesse, de algum modo, a solidariedade ocidental em relação a Israel, que agora foi visto como a vítima de um ataque do grande bicho-papão, que é o Irã. Essas duas coisas têm algo de verdade e é realmente necessário voltar a atenção para Gaza, mas não pensem que essas coisas estão desligadas, tá? O que aconteceu em relação ao Irã terá um efeito necessário em relação a Gaza, tá? Todo mundo percebeu que a aventura israelense em Gaza tem mais riscos do que antes do ataque iraniano agora, certo? Quer dizer, nós precisamos manter em mente o seguinte: todos esses grupos da resistência disseram, de um modo bastante assertivo, que era necessário que desta guerra resultasse uma vitória para Gaza, para os palestinos e especificamente para a resistência palestina. É possível ler nas entrelinhas dessa assertividade o seguinte, de que esses vários elementos do grupo de resistência não deixarão que se dê uma derrota total dos palestinos, e, pelo contrário, eles vão trabalhar para que os palestinos saiam ganhadores. Eu estou falando ganhadores apesar do enorme custo humanitário, humano. Ninguém está negando esses custos são dramáticos, são trágicos, todo mundo se emociona ao pensar neles, mas todo mundo, esses grupos estão trabalhando numa fronteira entre evitar a guerra total, que eles evidentemente não querem, mas mesmo assim garantir o apoio aos palestinos até que Israel ceda aos termos de negociação dos grupos de resistência palestinos. E o que isso quer dizer? Provavelmente, ou pelo menos possivelmente, se esses grupos enxergarem que Gaza está a ponto de cair, certo? Que eles intensifiquem as suas ações, e isto pode vir, inclusive, por parte do Irã, que eles intensifiquem suas ações para assegurar que Gaza não cairá totalmente. É claro que esse totalmente precisa ser, né, melhor explicado, nós vamos, como eu disse, continuar esta conversa, mas sim, é verdade que Gaza saiu um pouco dos holofotes, mas ela vai voltar agora, ao que tudo indica, especialmente se Israel obteve, em troca de não atacar mais fortemente o Irã, uma autorização, entre aspas, para atacar Rafah em Gaza. Portanto, nós vamos voltar agora a pensar em Gaza e na sua tragédia, mas também na sua luta épica, né? A outra coisa que digamos, voltou a solidariedade ocidental com Israel. Aqui eu queria que vocês percebessem comigo, e esse é o grande tema, talvez, da minha vida, e vai ser o grande tema desse canal, é o grande tema da minha newsletter no Substack, que eu chamei de cegueira seletiva, ou selective blindness, é um pouco o tema de quase tudo que eu escrevo já há muito tempo, de algum modo ou de outro, né, está relacionado a esse tema, que é essa diferença essa hipocrisia, se vocês quiserem, essa diferença na visão do que é, por exemplo, justo, do que é trágico, do que é direitos humanos, do que é direito humanitário,
Então, nós estamos assistindo agora, em relação a Gaza, em relação a Israel, o momento mais agudo dessa hipocrisia, né? O momento em que, na verdade, se a gente tiver o mínimo de memória no futuro, nós diremos que esse foi o momento em que o Ocidente perdeu totalmente a sua credibilidade. E já tenho dito isso em relação à Ucrânia, mas agora eu digo com muito mais força em relação à Palestina. No futuro, quando o Ocidente nos falar sobre direito humanitário, sobre direitos humanos, sobre direito internacional, sobre o direito da guerra, sobre justiça, sobre a impunidade dos criminosos de guerra, ninguém que tenha juízo vai acreditar neles, né? Porque vejam o que acontece agora. E isso não é culpa do Irã, tá? Enquanto Israel comete um genocídio e mata já 35 mil pessoas, pelo menos, com certeza, entre elas algo próximo de 20 mil crianças, enquanto isso acontece, o Ocidente se levanta e diz: nós somos totalmente solidários com Israel, estamos prontos para defender Israel. Israel tem o seu direito de autodefesa, etc. Ou seja, é como se eles estivessem vivendo num mundo de fantasia. Isso precisa ser explicado e a gente, assim, vai lidar com isso no futuro, eu, vocês, quem quiser acompanhar. Mas isso é algo fantástico, fantástico, na verdade. Então, não é culpa do Irã, sabe, que isto esteja acontecendo com o Ocidente. O Ocidente está descobrindo a sua própria cara, né? Está deixando cair a máscara da sua hipocrisia, né? Então, nós que estamos aqui no Ocidente, nós precisamos lidar com isto como sendo um problema nosso. Como é que nós, como eu tenho dito, salvamos a nossa própria alma? Bom, esse é o balanço de hoje. Se você tem gostado do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir se gostou do vídeo, de apertar a notificação, de recomendar o canal para outros, de comentar e fazer as suas perguntas que eu tocarei no futuro. E também, se quiser conhecer o curso que eu gravei, que está na Hotmart, chama 5 Marcos na História Recente do Oriente Médio. Se quiser acompanhar a newsletter, seguir a seletiva, faça isso, está lá no Substack. Eu vou deixar os links todos na descrição e nós continuamos essa conversa nos próximos dias.